Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para a segunda unidade da disciplina de Ciência Política. Nesta unidade, nós discutiremos os fundamentos teóricos desta disciplina. Os fundamentos teóricos podem ser resumidos em duas grandes vertentes. Uma, que é a corrente liberal, e outra, a corrente marxista. Apresentarei rapidamente os pressupostos teóricos que estão envolvidos em cada uma dessas linhas de pensamento. Friso que prestem bastante atenção nesses elementos, porque tanto a vertente liberal quanto a vertente marxista são de fundamental importância para o entendimento do desdobramento do cenário político e das reflexões políticas. Então, num primeiro momento, o pensamento liberal ele busca no indivíduo a origem do direito e da ordem política legítima. Os principais pensadores considerados liberais são também considerados filósofos justnaturalistas e filósofos contractualistas. Entre eles, eu apresento Thomas Hobbes, John Locke e o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Esses três teóricos são um marco dentro da reflexão da ciência política. Por quê? Porque eles partem do princípio de que o Estado ele surge a partir de um pacto que é feito entre os indivíduos. Thomas Hobbes ele parte do princípio de que os indivíduos, estando num estado de natureza, eles estão numa guerra de todos contra todos. Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar a famosa expressão de que o homem é o lobo do próprio homem. No estado de natureza, os homens estariam duelando entre si. Para que eles pudessem manter a sua vida, para que eles pudessem encontrar uma forma de solucionar seus conflitos, eles abdicam de sua liberdade natural para um soberano, constituindo assim o Estado. Então, para os filósofos contractualistas, o Estado surge a partir do quê? A partir de um pacto, a partir de um acordo firmado entre os indivíduos para saírem de um estado de natureza e formarem a sociedade civil. Para Hobbes, trata-se, acima de tudo, da saída do estado de natureza para garantir a vida. John Locke, por sua vez, ele não tem uma visão tão radical do homem, ou seja, não aceita, não admite, não parte do princípio de que o homem é mau por natureza. Mas, de acordo com Locke, o homem faz o pacto, ele procura sair do estado de natureza, querendo, acima de tudo, garantir maior segurança. Rousseau considera que o pacto ele surge a partir do momento em que o homem entra em conflito. Ou seja, diferentemente de Hobbes, que entende que o homem é um ser mau por natureza, Rousseau considera que o homem é um indivíduo bom por natureza, mas que se torna mal à medida que a sociedade, à medida que o convívio com outras pessoas acaba apresentando possíveis divergências entre os homens. Então, para manter a ordem, os indivíduos, estando no estado de natureza, se reúnem e formam um pacto, ou seja, doam a liberdade que eram deles para um soberano, neste caso, o Estado, que fica responsável para garantir o quê? Os direitos básicos, os direitos elementares, que são o direito da liberdade e, acima de tudo, o direito à própria propriedade. Então, em linhas gerais, o pensamento liberal, a vertente liberal, ela vai fazer o quê? Vai zelar, acima de tudo, pelo direito à liberdade e à propriedade. O Estado será o grande responsável pela manutenção da liberdade e da propriedade. Por liberdade, admite-se, por exemplo, que todos os indivíduos são iguais e teriam condições de realizar
aquilo que eles bem entendessem, respeitando sempre as regras do próprio Estado. E o direito à própria propriedade. Em contrapartida, a vertente marxista, ela adotará outro critério. Ou seja, Marx, ele é um teórico que vai pensar o modelo do Estado a partir de uma sociedade moderna e de uma sociedade capitalista. De acordo com Marx, a sociedade capitalista ela encontra-se dividida em duas grandes classes, a saber, os burgueses e o proletariado. Os burgueses são aquelas pessoas que detêm os modos de produção, são os donos das fábricas, os donos das indústrias, são aqueles indivíduos que detêm o capital. Por outro lado, o proletariado são quem? São todos os trabalhadores que não têm outra coisa para vender a não ser a sua força de trabalho. Em troca de sua força de trabalho, esses trabalhadores recebem um salário mínimo. Então, é dentro deste contexto histórico, econômico, político e cultural que Marx dirá: olha, essa organização do Estado aqui, o Estado numa sociedade capitalista tem o propósito de manter os interesses dos burgueses e não do proletariado. O Estado está a serviço, acima de tudo, dos burgueses. Então, qual é a grande proposta teórica de Marx? Marx acredita que o capitalismo, uma sociedade capitalista, ela é marcada por antagonismos, proletariado versus burgueses. Através de uma formação do proletariado, eles teriam capacidade de fazer o quê? De desenvolver uma consciência de classe. Essa consciência de classe daria condições do proletariado ter ciência de que ele está sendo explorado. À medida que ele tivesse consciência de sua exploração, ele faria o quê? Ele iria reagir à dominação. Na concepção de Marx, a sociedade capitalista seria o quê? Seria uma sociedade transitória. Por quê? Dada as divergências existentes entre proletariado e burgueses, surgiria uma sociedade socialista. Qual seria o princípio da sociedade socialista? Os trabalhadores, o proletariado, assumiria o poder e inverteria a ordem da organização. Ou seja, quem estava sendo explorado aqui, que é a grande parte da população dos trabalhadores, passaria a fazer o quê? A ditar as ordens para a organização social. O próprio socialismo aqui é entendido como um período transitório, porque na concepção de Marx, o socialismo é um período transitório entre o comunismo. Comunismo, o grande propósito de Marx, seria uma sociedade constituída onde que não haveria mais classes sociais. Não haveriam ricos e pobres, não haveria patrão e empregado. Haveria uma sociedade na qual não existissem classes sociais. Então, dentro desses dois grandes propósitos aqui, os fundamentos teóricos da ciência política, nós podemos extrair o quê? Um princípio de uma vertente política liberal e outra marxista. Em outras palavras, se quiséssemos rotular a forma de governo, nós poderíamos dizer: os governos ditos de direita tendem a valorizar o aspecto liberal, valorizando, acima de tudo, a propriedade privada e a liberdade. Enquanto que governos mais de esquerda, considerados de vertente marxista, tenderão a valorizar quem? Muito mais os trabalhadores e um Estado que deverá ser, acima de tudo, voltado às causas sociais. Então, em linhas gerais, temos aqui dois grandes moldes, dois grandes referenciais teóricos que orientam as discussões de um pano de fundo marxista e de um pano de fundo liberal. Esses conceitos aqui são apenas introdutórios.
Sugiro que vocês voltem ao texto, leiam com atenção. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, procurem os tutores, escrevam. Não fiquem com dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, procurem os tutores ou a mim. Um bom curso para vocês, bons estudos e até a próxima unidade.